Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 27 de maio, segunda-feira, eu queria lembrar com muito carinho a festa que a igreja ontem celebrou, o mistério da Santíssima Trindade, a festa da Santíssima Trindade, que é celebrada sempre após a festa de Pentecostes, no domingo seguinte à festa de Pentecostes. O mistério trinitário é muito envolvente em si mesmo, ultrapassando todo ser vivo, e também nos é dado para a nossa salvação. Tudo provém do Pai, passa pelo Filho e se completa no Espírito Santo. Após a Páscoa e após Pentecostes, a Igreja celebrou ontem o mistério da Santíssima Trindade. Glorificamos a Deus uno e trino pelas suas maravilhas dadas ao ser humano. O mistério trinitário é envolvente em si mesmo, ultrapassando todo ser vivo, e também nos é dado para a nossa salvação. Tudo provém do Pai, passa pelo Filho e se completa no Espírito Santo. Não se trata de três deuses, mas é um único Deus em três pessoas, como nós já aprendemos na catequese. Não há dúvidas de que desde o início os cristãos se distinguiram dos judeus e dos pagãos pela fé na Santíssima Trindade, pois aqueles eram batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme o Evangelho de ontem. Esta fé batismal teve as suas raízes na experiência pascal das comunidades primitivas, na pessoa de Jesus de Nazaré, que, unido ao Pai e ao Espírito Santo, falava em nome de seu Pai, fez a sua vontade e morreu para a salvação da humanidade. A seguir, nós vamos apresentar um pouco uma visão do mistério da Santíssima Trindade a partir dos primeiros escritores cristãos, chamados os padres da Igreja, do mistério em si, único, e como é dado para a nossa salvação. Por exemplo, São Policarpo, bispo de Esmirna, no século II, proferiu uma oração à Santíssima Trindade antes de seu martírio, bendizendo a Deus Pai por tê-lo julgado digno daquele momento e de tomar parte entre os mártires e do cálice de Cristo, para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. A fé na Santíssima Trindade estava presente desde o início do cristianismo, nos seguidores e nas seguidoras do Senhor Jesus Cristo. Outro grande santo, São Justino de Roma, também mártir no II século, afirmou às autoridades, a todos os seus fiéis, aos catecúmenos, às pessoas que eram preparadas para receberem os sacramentos da iniciação à vida cristã, afirmou que na liturgia dominical, após as exortações sobre as coisas de Deus e a necessidade de socorrer aos necessitados, os cristãos bendiziam por tudo aquilo que comiam ao Criador de todas as coisas, por meio de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Depois, Santo Irineu de Lyon, bispo do II e III séculos, ressaltou a fé cristã em seus artigos proferidos na comunidade. Deus Pai é professado como incriado, invisível, único Criador, Criador do universo. Este é o primeiro artigo da fé. O segundo referia-se ao Verbo de Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que apareceu aos profetas segundo a economia disposta pelo Pai. Por meio dele foi criado o universo. Ele se fez homem entre os homens para destruir a morte, para manifestar a vida, restabelecer a comunhão entre Deus e os seres humanos. E no fim dos tempos virá para o julgamento e para recapitular todas as coisas.
O terceiro artigo referia-se ao Espírito Santo, cujo poder foi predito pelos profetas e os padres foram instruídos em relação ao mesmo Espírito, que no fim dos tempos renovará os seres humanos para Deus. E assim outros santos padres da Igreja falaram da unidade na Trindade. Por exemplo, Tertuliano, um padre africano no segundo e no terceiro séculos, afirmou a unidade na Trindade. Depois Orígenes, padre também do segundo e terceiro século, afirmou Deus como mistério. Deus é incompreensível e inatingível pelo conhecimento. Depois Santo Ambrósio, bispo de Milão, no século IV, ensinou que há uma só divindade e unicidade das pessoas, dizendo que o Pai é um, o Filho é um e o Espírito Santo é um. São importantes as características das pessoas divinas, porque o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, de modo que uma pessoa é o Pai, a outra é o Filho e a outra é o Espírito Santo. Santo Atanásio, bispo de Alexandria, no século IV, teve presente contra os pagãos e contra os arianos a existência de um só Deus, pois não é possível imaginar a existência de outro Deus, senão o verdadeiro Deus, Pai do Cristo, e dele provém o Espírito Santo. E assim por diante, Santo Hilário, no século IV, São Basílio, no século IV, e outros tantos. Santo Agostinho, bispo de Hipona, nos séculos IV e V, afirmou que há 3 pessoas na Trindade, e uma só essência e um só Deus. E é isso que nós cremos, é isso que nós rezamos no Creio. O mistério de Deus, uno e trino, ultrapassa a mente humana. Nós adoramos este mistério. Ele mora nos corações humanos. Ele é oferecido para nós e para a nossa salvação. Somos chamados a viver o mistério em nossas vidas e em cada momento. É claro que nós não conseguimos entender perfeitamente o mistério da Santíssima Trindade. Nós sabemos que são 3 pessoas e um só Deus. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, o Paráclito, para nos defender, para nos animar. E é o Espírito Santo que anima a Igreja e nos leva a fazer aquilo que Jesus ensinou, o Filho. E o Filho nos ensinou a rezar ao Pai, Pai Nosso. Então vejam que essas 3 pessoas estão tão unidas entre elas que é muito difícil para nós entendermos esse grande mistério. E Santo Agostinho fala desse mistério. Nós adoramos esse mistério. O mundo será melhor quando louvar o Deus uno e trino, pois a vida estará sobre a morte, o amor sobre o ódio, porque Deus é um só, presente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que essa festa da Santíssima Trindade que nós celebramos ontem nos ajude a viver em comunidade, na família, na nossa comunidade eclesial de base, com os nossos vizinhos. Por quê? Porque a Santíssima Trindade é a melhor comunidade. É o maior exemplo da união, da unidade entre essas pessoas. Que Deus, uno e trino, nos ajude a viver em comunidade, a amar o nosso próximo, a vivermos como irmãos e irmãs uns dos outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.